Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, aquele cara que nem sempre tem uma introdução diferente para trazer a cada vídeo, mas que mantém o mesmo ânimo para continuar trazendo vídeo para vocês aqui. Que é nenhum, no caso. E cá estamos para comentar sobre mais uma hora maravilhosa da nossa querida temporada de abril, que ninguém liga mais, enquanto vocês estão aí hypando a temporada de julho, eu tô concluindo a temporada de abril, né? Para fazer aí mais um vídeo de 10 mil views no máximo. Porém, desta vez o desgosto não me corrói por dentro ao falar sobre essa série, pois o draminha da vez até que gostei. Vamos falar sobre Kimi wa Rokagon Insomnia, o anime que apareceu ali no meio da temporada de abril, dentre um monte de série que a gente tava achando até que parecia interessante e tinha potencial. Esta foi uma delas. Eu fui com a cara dele, o traço parece bonitinho, ele tem uma ideia curiosa, né? Rokagon Insomnia, insônia depois da escola, que esses moleques se encontram depois da aula pra dormir junto. Spoiler, é realmente isso. O título é direto ao ponto. E apesar de ser mais um romance, né? O histórico de romance na nossa mídia nipônica de animação não costuma ser muito bom, ainda assim ele pareceu afável e me vendeu. Comprei a ideia dele ali, então fui ver assim, esperando algo minimamente bacana. E algo minimamente bacana eu obtive. O anime não é ruim não, então vamos lá, vamos falar sobre ele. A sinopse da historinha, como o título Insônia induz, realmente é sobre um moleque que não consegue dormir, tem muita dificuldade passando a noite acordado. Até que ele descobre o clube abandonado de astronomia, no telhado da escola, e lá ele se sente à vontade para tirar uma soneca, assim como uma outra menina que se encontra numa situação parecida. Então eles se encontram depois da escola, naquela sala do clube com um telescópio gigante para dormir. É exatamente isso. E, cara, a química que surgiu da dupla dos bobões aí foi deveras afável, eu devo dizer pra vocês. A primeira reação que ele me tirou foi de achar muito fofo. Eu achei o anime bem meigo, mas assim, legitimamente fofo, sabe? Não fofo no sentido kawaii desu, que geralmente, né, é o que anime ostenta. Eles interagem bonitinho, né? Eles começam a decorar aquele lugar ali pra roubar o clube pra eles. Aí ela bota umas besteiras ali, tem uma cena fofinha, ela apoia o pé em cima dele. Uma interação assim bonitinha, sabe? Achei todo o que ele tava fazendo ali bem legítimo, bem sincero, entende? Nada parecia estar sendo empurrado pra ser uma relação fofa, forçada dos dois. Ele pareceu natural. Tudo bem, você pode questionar o fato deles nem se conhecerem e sentarem juntinhos e dormir um em cima do outro assim instantaneamente. Ok, isso aí não é muito natural não. Mas com o perdão da cena ali, no geral o anime é bem orgânico, eu gostei de como ele se apresenta. Uma coisa que colabora também é o traço dele. Eu gosto do traçado do anime. Ele é meio redondinho, sabe? Principalmente a menina, fica bem visível isso. Ela não tem esse traço esguio de anime. É um design de anime, mas ela parece mais humana, sabe? Eu gostei desse designzinho. Então, um visual meigo com um contexto fofo deles ali, eu achei que o anime conseguiu criar a vibe que ele queria transmitir, né? Criou-se um ambiente bem caloroso. O anime, no geral, ele é bem caloroso, eu diria isso. É bem convidativo, assim. Gostosinho, confortável, sabe? Agradável de ver. Só que até onde a história se segura nessa ideia, né? Eu tava me perguntando. Eles vão ficar se encontrando pra dormir, tipo, como que flui uma história em cima disso, né? E a maneira que o anime se desenvolve é botando aquele clube de astronomia realmente pra funcionar. Eles são descobertos, né, por um dos professores, e eles não podem ficar lá roubando espaço à toa. Então eles começam a botar o clube de fato em prática pra poder manter o lugarzinho deles ali. E isso eu não esperava não. Eu achei que a sala do clube fosse só um pretexto mesmo pra desencadear a situação deles, mas eles botaram em prática o clube de fato. E daí pra frente o anime começou a dar bastante destaque nesse clube se formando, né, nas atividades do clube em si. Deixou de ser só um pretexto, né, para eles estarem juntos e começou a ser um recurso que realmente moveu a história e tomou bastante tempo de tela. Na verdade, se tornou um alicerce principal da história. Toda a relação deles vai se moldando em volta da situação com o clube, sabe? Outros personagens vão sendo apresentados, a gente tem Shiromaru, eu acho o nome daquela menina, que orienta eles com a questão da astronomia, das fotos e tal, né? Porque não é só a observação das estrelas, é as fotos também, né? Fotoastronomia. É introduzido uma personagem que, obviamente, faz parte do grupo, tem uma amizade com eles ali e dá mais graça ao anime, né? Dá uma personalidade diferente da deles ali, bem contrastante até, na verdade. E ele acaba se tornando, de fato, um anime de clube, sabe? Essas séries colegiais que são voltadas para as atividades extracurriculares deles. Eles entram em algum clube e a história é focada nisso. E as tarefas deles do clube realmente têm o destaque, né? Tomam o espaço da história. Então o anime começa a mostrar bastante a astronomia e tal, e principalmente a foto, né? Ele foca muito na fotografia. Então a gente vê muitas curiosidades sobre como tirar foto, né? Mostra como usa a câmera ali. É realmente esse tipo de anime que mostra a atividade na prática, você até aprende um pouco sobre como funciona ali e tal. Uma vibe meio Yuru Camp, né? Que mostra muito ali do acampamento, ou um Saikoro Club, que foca em jogos de tabuleiro e explora mais a fundo o hobby por jogos de tabuleiro. Tem infinitas séries desse mesmo formato, assim, né? Meio slice of life, meio pacato, que foca nas atividades ali. É bem gostosinho. Acho que é bem fácil de gostar desse tipo de anime, né? Se ele executa bem é outra história, mas a proposta em si, de você estar por dentro de uma atividade excêntrica, ele
ele é legal, eu acho bacana. É um parente mais ameno do anime de esporte, né? Que também foca no colegial, nas atividades do clube, mas não é aquela coisa hype, né? Shonenzão, ativo, que é um esporte, né? Uma ação ali. É mais um clube mais suave, uma coisa mais rotineira, né? Mais identificável, talvez, e que faz a gente valorizar ali as amizadezinhas deles, né? Trazer à tona os pequenos prazeres do dia a dia. Rokagon Insônia foi bem pra esse lado também. Enquanto desenvolve dois personagens juntos, ele foca muito nas atividades do clube, da fotografia. Quando eu presenciei isso acontecendo, eu fiquei com medo do anime virar só um anime de clube e deixar de lado aquela proposta inicial, né, do drama dos dois, mas principalmente da questão da insônia que tá no título, né? Bizarro usar isso só pra justificar eles se conhecerem e abandonar, né? Mas não, é uma obra que concilia bem tudo que ele apresentou. O romancezinho, né, a relação dos dois, com as tarefas do clube e o problema de insônia que eles realmente têm. Eles exploram isso mais pra frente, né? Por que eles têm esse problema e tudo mais. Isso é algo relevante pros personagens e culmina tudo juntinho. Achei que ele distribuiu certinho tudo isso. E unificando todos esses âmbitos, ele gera uma progressão bacana. Tem um momento em que eles estão na viagem do colégio lá e não conseguem dormir, né? Todo vento à tona, o problema da insônia. Eles se encontram de noite e passam um momento juntos e aí sim eles sentem o sono, né? Deles estarem juntinhos, fofos. E em momentos como esse, saem cenas que geralmente são os picos do anime, né? Os momentos que ele mais brilha em relação à construção do casal e tal. Os momentos mais meigos, né? Mais fofos. Os dois são personagens tímidos, né? Eles são aqueles estereótipos de adolescente, né? Que não sabe chegar. Mas, olha que legal, eles não ficam naquela viadagem gigante que a gente costuma ver nesse tipo de série, de ai meu Deus, eu não posso tocar na mão dele, ai não, eu consigo. Chato pra caralho. Eles deitam juntos, se sentem confortáveis juntos, ele pega a cabeça dela, apoia juntinho assim, e eles conseguem dormir um próximo do outro, de maneira muito gostosinha, muito afável ali. O anime sabe entregar, né, esses momentos genuínos pra gente. Eles são tímidos, mas quando o momento permite, ele desenvolve como deveria. Então, em historinhas e historinhas como essa, que eu acho que o anime se sustenta bem. Ele é muito caloroso, sabe? Acalenta o coração de ver, é bem gostosinho. A proposta dele é essa, é criar uma coisa bem vibe, assim, bem pacato e confortável, e ele consegue. Nessa viagem ele não estava conseguindo dormir, mais uma vez, né? E é até muito identificável a situação dele de não conseguir dormir, porque ele já não consegue dormir naturalmente. Muito menos numa situação sob pressão, que ele tem que dormir, ele tem poucas horas pra dormir. Eu sinto muito isso. Quando eu tenho algo pra fazer, né? E eu tenho horas contadas pra dormir, eu não durmo. Eu só consigo dormir se eu for deitar com a cabeça limpa, né? Se eu estiver me preocupando que eu tenho que dormir pra acordar descansado, aí fudeu. E ele se encontra numa situação parecida, né? Ele tem que acordar em poucas horas e as horas vão passando e vai dando uma agonia. Eu entendo pra caralho ele. E no meio dessa situação é que ele encontra com ela de noite e aí ele dorme em paz. E olha que legal, momentos antes ele tava muito preocupado que ele tem que dormir, que ele não consegue e tal, angustiante. E agora que ele deita com ela e consegue dormir, tudo que ele tem a dizer é: que desperdício. Que desperdício aqui que eu tô com ela agora, mas a gente vai dormir. Mas faz sentido porque, justamente pelo fato deles se gostarem, é que eles se sentem confortáveis o suficiente pra dormir. Então é irônico, né, essa contradição. E gerou uma cena muito fofinha. Então assim, cara, gostando de animes pacatos e de obras que se valorizam nesse tipo de coisa bem comfy, né, eu não vejo como não gostar de uma série assim. Ele é simplesmente muito honesto, sabe? Ele é muito sincero no que ele tá fazendo. Não parece forçado pra draminha. Não parece artificial pra arquétipo. Ele simplesmente segue de maneira orgânica e esses bons momentos surgem, né, naturalmente, e você aprecia quando eles acontecem, como se fosse a vivência deles mesmo. Você fica imergido na historinha ali, é bem legal, é bem legal. Mas assim, eu tô elogiando pra caramba e tal, mas eu também não vou mentir pra vocês, né, e falar, nossa, que romance diferente, que obra interessantíssima. Não, ele é, né, genérico, ele realmente é um anime de romance adolescente, sabe? Iguais aos outros que a gente costuma ver em muita quantidade. Ele não foge disso, ele é cheio de clichêzinho, tem episódios da praia, tem episódios do festival, do Matsuri, aí eles vão ver os fogos, e aí eles vão falar alguma coisa mais importante e são interrompidos. Nossa, eu odeio esse tipo de coisa. Ele tem os clichêzinhos dele ali. Mais de uma vez, inclusive, eles estão em um momento assim, muito, muito próximos e alguém interrompe, corta com uma comedinha. Ele é normal, sabe? Ele é mais um desses animes genéricos assim mesmo. Só que eu acho que ele é uma versão otimizada desse modelo, sabe? Ele segue essa fórmula, mas ele executa bem. Eu acho que ele é um ideal desse formato, sabe? Ou bem próximo, pelo menos, de um ideal desse modelo de anime de romance adolescente, sabe? Eu acho que é um jeito meio batido já, né? Meio manjado. Ele faz de um jeito que a gente já viu várias vezes, mas dentro desses moldes ele é bem otimizado. Ele consegue entregar algo legal. Ele é genérico, mas eu diria que ele é um genérico plus. Se assim cabe de alguma forma. Um outro clichêzinho que ele usa também é um evento que eles estão fazendo pro clube. Então tem várias cenas deles arrumando tudo. Isso se estende por um bom tempo, deles preparando tudo pro evento, só que chega no dia e chove pra caralho. Nossa, todo o trabalho foi arruinado, e aquilo é muito importante pra ele, e ele fica mal, ele tem todo um draminha. Já vi isso várias vezes, tá ligado? Não é a primeira nem a
última vez que eu vou ver isso. Então tem aquela sensação de repetido, que ninguém é tão apegado, mas ao mesmo tempo saem coisas boas disso. Eu gostei de que o anime passou bastante tempo preparando isso pra cortar na hora, e quando o problema acontece, eles realmente cancelam o evento e acabou. Eles só superam isso e bolam pra frente, sabe? Em casos como esse, geralmente eles dão uma volta por cima, né? Um exemplo mais recente que eu me lembro é Boat The Rock. Deu errado, acho que era chuva também, né? Tufão, sei lá, que atrapalhou o show delas, mas ainda assim as pessoas foram e elas fizeram o show, sabe? Tem essa superação assim. Aqui eu acho que foi mais sincero, novamente a honestidade dele vazando. Eles só cancelaram, lide com isso e a vida segue, sabe? Acontece. Então o anime cortou o pico que provavelmente sairia desse arco, né? Do momento, valeu a pena o esforço, foi pra isso que eles trabalharam, criou um momento muito belo. Não teve, eles só cancelaram e foi embora. Esse é o tipo de coisa do anime que me cativa, sabe? Faz eu gostar dele. Eu acho ele realmente bem sincero. E pra fechar essa adaptação, né, essa temporada, a gente teve um arco onde eles viajam juntos e eu gostei bastante desse final. O que eu não tava gostando muito dos episódios mais ali pro meio, né, entre o 6 e o 10 ali, mais ou menos, eu acho que o anime começa a cair muito nesses clichêzinhos, né, então tira um pouquinho a graça. E a produção caiu muito também, tá? Diga-se de passagem, acho que eu posso acrescentar isso aqui. Já eu falo melhor sobre a produção no geral, mas ele deu uma pecada violenta nesse meio, deixou um pouquinho difícil de engolir. Mas enfim, nesse final, nesse arco final, eu achei que ele recuperou a fofura que ele ostentou bastante no início. Eles passam um bom tempo juntinhos, né, já que eles estão viajando fora de casa, e a essa altura eles já são basicamente um casal, né? Não houve explicitamente o "Ei, quer namorar comigo?" E nem precisa, sinceramente, né? Fica subentendido que eles já estão juntos ali, porque eles já sabem que eles se gostam, então whatever. O anime não deixa isso arrastar, não fica segurando isso por muito tempo, né? Esse arquétipo que a gente já detesta, creio que seja unânime, que todo mundo desgosta disso, esse casal sendo segurado e arrastado por muitos episódios. Outro aspecto em que ele é realmente sincero, eles se gostam, são tímidos, têm dificuldade de se aproximar, mas não são estupidamente tímidos como a gente costuma ver em anime de romance, né? Então eles vão se aproximando, em algum momento fica evidente que eles se gostam e só flui. E a gente tem esse momento que eles estão juntinhos, convivendo na viagem, os amigos deles participam também, e esses momentos em que tá fora do romance que os outros personagens estão envolvidos, ainda assim não deixa de ser um anime gostosinho, né? Ele passa aquela vibe bem aconchegante de ter um grupo, de ter amizades ali, novamente aquelas coisas de valorizar os pequenos momentos e tal. Acho que é fácil se identificar com esse tipo de coisa, né? E ele nutre esses dois lados, né? Tanto a questão da amizade deles ali com o grupinho, quanto os dois sozinhos, o romancezinho acontecendo. Então assim, cara, muito honesto mais uma vez. Eu não sinto quase nada desse anime sendo muito forçado, com exceção de alguns clichêzinhos, como eu comentei, né? Não sinto ele se empurrando pra ser um drama, pra ser uma história. Realmente parece só uma vida natural dele sendo gravada, sabe? Tudo parece plausível e flui de maneira orgânica pra mim. Os momentos fofos se fazem com frequência boa. E é isso, o anime se faz nisso. Eu gostei. Como eu coloquei, eu acho que ele é um modelo bem otimizado desse formato de clichêzinho de romance colegial. E sobre a produção, pra gente não ficar sem falar sobre as questões técnicas dele, é uma produção muito simples. Os traços são simples, a animação é realmente bem simplificada. Quase nada dele é elaborado. Eu acho que se ele tivesse uma produção excepcional, ele poderia ser muito bom. Eu acho que eu poderia considerar ele um anime muito bom. Tem muita oportunidade para ter tomadas ótimas. Ele fala sobre fotografia, né? Então podia ter mais takes fotográficos, uma direção ativa aqui e ali. Podia sustentar bastante a experiência. Mas também não é uma merda, não. Ele se segura. Tem animações boas em momentos chaves, né? Tem tomadas boas em momentos mais importantes. Mas não dá para esperar tanta coisa de fato. Ele é bem seguradinho, principalmente nesse meio, como eu comentei. Durante uns 5 ou 6 episódios ali nos meados dele, a produção realmente decai e fica notável, assim, que tá tá bem controlada ali a produção, sabe? Tá bem restrita. O mangá deve ser mais bonito, não sei, não li o mangá, dessa vez eu não tomei a liberdade de verificar pra vocês, mas eu imagino que o mangá se sustente bem, né? Com traços simples em painéis e páginas grandes em momentos importantes. Enfim, é uma produção fraca, mediana pra fraca, mas que não estraga nada, não. Ela entrega o anime, consegue entregar, né? Serve. Com certeza serve. E por fim, o anime termina fechando a temporada. Eu gosto disso. É só uma adaptação de um pedaço da história, né? O resto da história continua no mangá, não termina de fato, mas essa temporada, pelo menos, esta obra, esse pedaço que você se dispôs a assistir, terminou. Então tem que ter uma conclusãozinha. Eu não gosto quando acaba, cortou e chega. Vai pro mangá ou então espera outra temporada. Eu gosto quando se dá uma conclusãozinha ali, né? Dá aquela sensação de barriga cheia. Você teve uma experiência, essa experiência foi concluída, mesmo que a história continue vocês tenham curiosidade para ir pro mangá ou não, sua experiência fechou aqui. Eu acho que é justo que as obras façam isso, né? Aqueles 5 minutinhos finais, sabe? Que eles geralmente acrescentam algumas cenas ou um discurso, um diálogo, um textozinho para fechar a temporada. Esse anime faz certinho. Durante o meio dele eu tava me sentindo bem curioso, assim, para ver se eu não ia ter que ir pro mangá, para me sentir satisfeito com a história, mas não. O anime fechou direitinho, ele pegou um pico, né?
Você tenta englobar algum momento mais alto na adaptação, que foi essa viagenzinha deles juntinhos e tal, ficou mais casal, foi um momento importante deles ali, e aí tem essa conclusãozinha, fechou, eu me senti satisfeito, não terminei assim ainda com água na boca, sabe, querendo mais e tal, uma leve curiosidade com o mangá, claro, mas eu gosto quando o anime termina e me dá essa sensação de conclusão. Tive uma experiência, a experiência foi fechada, gostosinho, legal. Hokagon Insomnia também entrega pra gente essa sensação pra fechar, né? E é isso aí, cara, se vocês não viram, eu recomendo que assistam, se você gosta desse tipo de série, né, de draminha, e o mangá ainda tá aí em publicação pra quem tiver mais interesse ainda. Eu acho que o anime adaptou metade do que a gente tem de material até agora. Talvez no futuro eu leia, mas por enquanto, como eu disse, tô satisfeito. É isso aí, meu povo, um anime legalzinho, não é nada incrível, mas também nada ruim, é um bom exemplo de romance colegial. Então, esse é o vídeo, povão. Espero que tenham gostado de mais uma conversa espontânea sobre animezinho da temporada. Deixa um comentáriozinho aí sobre o que você acha da série, ou romancezinho no geral, ou qualquer coisa que você quiser dizer. O espaço é de vocês. Likezinho no vídeo não custa nada, dá aquela fortalecida legal, pra ver se o YouTube reconhece um pouquinho os vídeos de vez em quando, né? Sempre bom. E o papo de sempre, redes sociais aí embaixo, se inscreve no canal, blá blá blá. Um beijo para os membros, mais uma vez, que estão passando aí. Obrigado pela força de vocês, como de costume. Mais uma vez me despeço, até o próximo vídeo, provavelmente ainda falando sobre alguma coisinha da temporada. Vamos ver o que vem por aí ainda. Até a próxima, povão, valeu!